Olá, bem-vindos a mais uma aula de orçamento. Então a gente vai aprender nessa aula o que são custos indiretos, custos acessórios e custos financeiros. Então a gente começa com uma pergunta, né? O que são os custos indiretos? São aqueles custos que eles não estão necessariamente ligados a uma atividade de campo. A gente pode citar como exemplo de custo indireto a conta de internet de uma obra ou o salário do técnico em edificações. Então esses itens não vão aparecer na composição de custos. Então no orçamento apresentado ao cliente também não tem ali discriminado o salário do técnico em edificações. Só que isso é um custo, ele deve ser considerado esse custo e faz parte do trabalho do orçamentista o levantamento desse custo e a consideração desses custos. Então Matos, ele diz que na verdade a melhor definição de custo de indireto é a definição por exclusão. Então custo indireto, segundo ele, é todo aquele que não apareceu como mão de obra, material ou equipamento nas composições de custo. Então o custo indireto é aquele que não está necessariamente envolvido com atividade de campo, aquele que não vai aparecer na lista de orçamento. É aquele custo, como o próprio nome diz, que ele vai aparecer de forma indireta, né? Então a administração da obra, o salário do mestre de obra, o salário do técnico de edificações, dentre outros custos, né? Então a gente pode dizer que se um custo então não aparece na lista orçamentária, então ele é um custo indireto. Basicamente é isso. Então tudo vai depender, na verdade, se eu considerei isso no levantamento dos custos diretos ou não. Então, se eu considerei a betoneira incluída no serviço de reboco, por exemplo, então a betoneira vai ser um custo direto. Então, se eu não incluir a betoneira, eu vou colocar ela como custo indireto. O que vai influenciar o custo indireto? Então, a gente pode dizer que o custo indireto ele vai ficar de cerca de 5 a 30% do custo total da construção. E o percentual ele vai oscilar em função de alguns aspectos, como, por exemplo, a localização geográfica. Então, se for uma obra que ela vai demandar muita despesa com mobilização de pessoal, uma obra muito longe, então tem que alugar casa, tem que gastar com viagem. Então, isso vai aumentar os custos indiretos. Também, isso vai variar de acordo com a política da empresa, então quantidade de engenheiro, quantidade de supervisores, quantidade de veículo à disposição, computadores, então isso também são custos indiretos. E se a empresa opta por mais supervisão, então isso vai demandar mais custos indiretos. E também, obviamente, de acordo com a complexidade da obra. Se for uma obra muito difícil, é necessário suporte externo, necessário equipamentos sofisticados, e isso vai aumentando os custos indiretos. Então, a gente pode falar de uma outra despesa, né, que não vai aparecer diretamente na lista, que são os custos acessórios, que a gente pode dizer que os custos acessórios é o rateio de administração central. Então, eu tenho ali uma construtora que tem uma administração central e ela tem várias obras, né? Então, aquela central administra várias obras, então todas as obras têm que arcar com o custo dessa administração. Então, a gente chama esses custos de custos financeiros, né? Então, a gente pode dizer que os custos financeiros, né, está incluído aí, a estrutura física para o gerenciamento da empresa, então as áreas administrativas, financeiras, contábeis, técnicas. Basicamente, tais custos, eles necessariamente precisam estar contidos no orçamento de cada obra dessa empresa. E também os custos acessórios a gente considera os imprevistos. Então, os imprevistos, a gente divide os imprevistos em dois grandes grupos. Então, existem os imprevistos de força maior e os imprevistos de previsibilidade relativa. Vamos falar agora sobre os imprevistos de força maior. Então, a gente pode citar os imprevistos naturais, como terremotos, dilúvios, raio. Os imprevistos econômicos, que seria a criação de novos impostos, a adoção de jornada de trabalho diferente, confiscos governamentais, e os sociopolíticos, né, que seria guerras, greves, saques. Agora a gente tem outro grupo de imprevistos, que é o de previsibilidade relativa. Então ele vai acontecer ao longo da obra, uma vez ou outra, né?
Então, os de previsibilidade relativa natural, que acontece as cheias, as chuvas, né? Os econômicos, que são os atrasos no recebimento, a inflação, o aumento da taxa de juros, e os humanos, né? A previsibilidade relativa, a gente inclui aí os humanos, porque os humanos eles possuem oscilação de produtividade, interrupção de trabalho, acordo judicial de questão trabalhista, etc. Então, os aleatórios, né, os imprevistos aleatórios são casualidades de difícil previsão, até impossível. Então, a experiência mostra que não há obra sem esses imprevistos, né? Eles podem ser de magnitude alta ou baixa. Então, quais as soluções para os custos acessórios, né? A gente tem como solução prever um seguro para cobrir tais imprevistos. E o percentual, a gente pode dizer também que a gente precisa aplicar um percentual, né, no custo da obra. Então, o percentual de imprevisto e incontingência, ele vai sofrer grande influência do tipo de contrato. Então, como eu falei, dependendo do tipo de contrato, eu vou ter ali um maior ou menor percentual de imprevisto, né? Então, por exemplo, se eu contratar por preço unitário, eu vou ter um percentual de imprevisto menor. Se eu for contratar se a contratação for por preço global, a taxa de imprevisto é maior. Então, isso tem relação, por exemplo, se tiver algum problema e tiver que romper o contrato, é mais difícil achar um consenso se for por preço global. Qual percentual que está a obra, quanto que custou até aqui. Isso não acontece no preço unitário, porque está estabelecido o que é o preço unitário ali. Então, qualquer problema, eu tenho que encerrar o contrato, eu vou pagar, será pago efetivamente o que está ali, né? Então, o preço por preço unitário. Então, no preço unitário, eu vou aplicar um percentual menor de imprevisto. No contrato por preço global, eu vou aplicar um percentual maior. E também de acordo com a experiência, né, e a dificuldade da obra. Então, se for uma obra simples do construtor experiente, eu tenho esses valores de 0,5%, né, no preço unitário e 1% no preço global. Se eu tiver uma obra normal e o construtor experiente, eu tenho 0,5% no preço unitário e 2,5% no preço global. Agora, se for uma obra complexa com o construtor inexperiente, eu tenho 3% no preço unitário e 5% no preço global. Eu tenho também uma outra fonte de custos, né, que não são os custos diretos, que são os custos financeiros, né? Na maior parte de contrato, o construtor ele vai realizar o serviço com seu próprio recurso. Daí acontece de fechar a medição no fim do mês e só depois de alguns dias é que se recebe o pagamento. Então, o construtor começa com o dinheiro próprio. Então, ele vai começar com o dinheiro próprio e depois que ele recebe. Então, existe um custo financeiro. Então, o construtor está tirando dinheiro do próprio bolso e isso tem um custo, né? Então, a gente chama isso de custo financeiro. Esse custo financeiro também precisa ser levado em conta. Então, basicamente, a pergunta que se faz é: se esse dinheiro que foi empregado pelo construtor tivesse sido aplicado no mercado financeiro, então seria na poupança, no fundo de aplicação, ação, ele estaria rendendo e representaria o ganho real. De quanto seria esse ganho real? Então, a gente precisa calcular e esse custo ele precisa ser incluído. Então, a gente precisa de alguns conceitos, né, para se calcular o custo financeiro. Então, a gente tem ali o chamado centro de gravidade das despesas do mês. Então, a gente vai estar concentrado a maior parte dos pagamentos que o construtor precisa fazer. Então, você tem a data de fechamento da medição e você tem a data do pagamento da medição. Então, é basicamente isso, né? Você tem ali no mês o mês N, e aqui você tem o mês N mais 1. Então, aqui você tem o centro de gravidade das despesas, você tem o fechamento da medição e é só aqui que você recebe. Então, esse período aqui, ele é chamado de defasagem média entre despesa e recebimento. Então, nesse período, o construtor ele estará trabalhando com o próprio dinheiro. Então, esse dinheiro, se ele tivesse aplicado, ele renderia um valor. E esse valor de quanto ele renderia, ele tem que ser repassado,
no orçamento. Então a gente tem uma tabela aqui, essa tabela ela vai relacionar a defasagem média entre a despesa e o recebimento. Então aqui a gente tem a defasagem média entre a despesa e o recebimento, ela pode ser de 5, 10, 15, 30, 45, 60 dias. E aqui a gente tem os percentuais de juro. Então se eu tenho, por exemplo, um juro de 4%, então uma aplicação de CDB, por exemplo, se eu tenho um juro de 4% e eu vou demorar 45 dias para receber, a contar da data que eu tive, da data do centro de gravidade de despesa até a data do recebimento, 45 dias, então eu vou ter que aplicar 6,06% ali de custo financeiro. Então a gente tem aqui um exemplo, né? Calcular o custo financeiro a ser embutido em um orçamento, cujo custos totalizam R$200.000. Sabe-se que demora 45 dias para o contratante fazer o pagamento, a contar do centro de gravidade da despesa. E a taxa de juros é de 1% ao mês. Então a gente tem aqui a taxa de juros, 1% ao mês, e a gente tem aqui 45. Então, 45 dias. Então a gente vai aplicar 2,26%. Então nesse caso, multiplicando 2,26 por 200.000, a gente resulta em 4.250. Então, basicamente, esse 4.250 se refere ao custo financeiro. E assim a gente termina a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção.